Vamos lá, galera, começando aqui mais uma aula do Startim. Hoje, dia 18/10, hoje a gente vai fazer uma aplicação de estudo aí no HRC. Vou ensinar, então, como é que vocês fazem do começo até o fim, né? O primeiro passo, obviamente, é lá na mesinha do PokerStars, você ir marcando as mãos, né? Acho que todo mundo já sabe marcar a mão lá. Você pode marcar com a tag lá que você quiser, né? Vai lá e marca mão para review, mão tilt, mão boa, mão ruim, enfim, pode marcar a tag que você quiser, e aí eu vou ensinar aqui no PokerTrack como é que a gente vai selecionar elas de uma maneira bem rápida, né? E depois eu vou mostrar como é que a gente estuda no HRC essas mãos, tá? Então, beleza, feito, marcou lá as mãos, lá naquele símbolozinho do PokerTracker na mesa do PokerStars, terminou a tua session, né? Você vai abrir aqui o PokerTracker, pode já deixar aberto também o Holder Resource, né, o HRC, ou o IC+, serve para os dois, né? Você estudar essas mãos em qualquer um dos dois. O Holder Resource, obviamente, tem muito mais recursos. Então, vou mostrar aqui como é que faz, né? Então, terminou a sessão, eu venho aqui em View Stats, venho aqui em New Report, tá? Boto aqui, só mostrar aqui, né? Eu vou em View Stats, tem que ter o Tzinho marcado para não estar cash game, né? Todo mundo já sabe disso também. E venho aqui em My Report, né? Venho aqui em My Report, normalmente aqui a gente vai estar usando outro tipo de report, tal, né? Tipo o EBBB 100, essas coisas todas que são os reportes daqui normais que a gente estuda aqui, né? Então, essa aqui é o default, acho que a maioria de vocês, primeira tela que aparece quando eu boto My Reports, é isso aqui, né? Você escolhe o tipo de report que você quer, tá? No caso, esse é o nosso padrão. Beleza. Mas eu quero pegar só as mãos que eu marquei durante a sessão, né? Então, eu boto aqui qual a data, eu botei aqui a partir do dia 10, né? Então, venho aqui, marco Since Date, e boto a partir do dia 10, que eu quero pegar aí da última semaninha, as mãos que eu marquei, tá? E um jeito mais fácil, que antes eu vinha aqui, botava resultados, apareciam os torneios em cima, as mãos embaixo, tal. Uma maneira muito mais fácil de pegar só as mãos marcadas, eu vim aqui, ó, em New Report, botar Hand Report, tá? Finish, ele vai listar as mãos, e aí eu venho aqui e marco. Só se eu botar aqui, ele vai listar todas as mãos, né, do torneio, desses torneios que eu joguei do dia 10 para cá, mas eu não quero, eu só quero que ele me mostre as mãos marcadas. Então, a primeira coisa que eu boto aqui, ó, Show Market Range. Então, tá aqui. Ele listou todas as mãos que eu marquei do dia 10 para cá, tá? Só que aqui, a tag que eu usei é de review, e essa nuvenzinha aqui, ou seja, o que for isso aqui, é do HRC. Então, eu não quero as mãos que eu marquei para review para jogar no HRC, porque essas mãos são mãos que eu vou usar no Flopzilla, que eu vou fazer outra coisa com ela, né? São mãos que eu quero estudar como é que foi pós-flop e tal, isso e aquilo. Eu quero realmente as mãos que eu marquei já direto ao HRC, que foi a tagzinha que eu criei, né? Para quem não sabe criar a tagzinha, tem uma aula do Rafa que ensina, né? Mas é bem fácil, bem tranquilo. Deixa eu ver até aqui se eu... Aqui, ó, configurar tags, né? Então, aí as tags, ó. Então, bem fácil, né? Só venho aqui e adiciono, boto aqui o símbolozinho que eu quiser e boto aqui o nome que eu quiser. Posso marcar aqui, escrever aqui o que eu quiser, né? Então, vocês veem aí que eu botei HRC, ICM, Check Raise, 3 barril, River Calls, enfim, você cria aí o que você quiser, Overbet, né? Então, algumas eu já vou direto no ponto ou marco como review, sacou? Então, essas que eu criei aqui com o HRC, né, estão aqui listadas, e agora eu quero que só liste as do HRC. Então, eu venho aqui e marco HRC. Então, pronto, eu botei para criar um report só de mãos, né? Venho aqui e boto Hand Report, dou Finish aqui, ele vai rodar e marcar todas as mãos ali a partir daquela data que eu coloquei, tá? E depois eu vim aqui e botei só as mãos marcadas, e depois aqui ao lado,
só as mãos que eu marquei HRC. Então, estão aí agora as mãos, eu seleciono aqui todas, né? Dou um Ctrl A aqui, ou nem precisa, posso clicar aqui também direto, botão direito, e boto Replay All Hands in Report, né? E aí vai listar uma por uma. Então, vamos lá, vamos começar aqui, boto Replay All Hands in Report. Então, aí as mãos, tá? Por quê? Aqui eu vou passando uma por uma, eu vejo como é que foi a ação da mão, para ver se está batendo certinho a informação lá com a HRC, a gente já vai chegar lá, tá? Ou se eu quiser ver só uma mão específica, por exemplo, eu venho aqui e já quiser o texto dela direto, não quiser rodar a mão, eu posso vir aqui, botão direito, e boto aqui View Hand Details, que é o texto que eu vou copiar e colar e ir lá no HRC para estudar, tá? Mas, para mim, não é o melhor jeito. Eu vou botar aqui Replay All Hands in Report, boto aqui para o lado, né? Trago o HRC e boto aqui do lado. Tá? Então, pronto, estou aí com as minhas duas ferramentas que eu vou agora estudar as mãos que eu marquei com a tag HRC e agora eu vou ver se são mãos que era para dar call ou não. Eu marquei normalmente as situações aqui de resteel, quando eu abro e o cara me dá o win, se eu tenho que dar o call ou não, né? E agora vamos brincar aqui no HRC, que é bem interessante. Para mim, hoje, é a melhor ferramenta que tem para você estudar, em todas as situações, né? Então, vamos lá. Vamos primeiro ver aqui como é que foi a mão, né? Uma mão simples, né? Eu abri aqui um rei dama suited, eu tinha 32 BB. O Big Blind vai e me estoura 20 BB. Eu quero saber o quanto é lucrativo eu dar esse call ou não, ou se era fonte, né? Então, venho aqui, vou aqui em Options, né? View Hand Details, aquela mesma coisa que eu falei que eu posso puxar direto ali da lista do Poker Track, né? Venho aqui, dou um Ctrl A, Ctrl C, né? Marcar, selecionar tudo e copiar, e vamos lá agora efetivamente usar o HRC, né? Então, o HRC, quando se abre, já vai para essa tela. Você pode vir aqui para o Home, né? Clicar aqui no casinho para vir para a tela inicial. Então, vamos aqui no Advanced Range. Venho aqui, ó, Paste, para cá. Pronto. Está aí, copiado à mão. O que é sempre bom você olhar, porque hoje, por exemplo, eu estudando com o Otávio, a gente, por acaso, uma das mãos que eu listei não estava marcando certinho o Big Blind aqui. Então, se você quiser só confirmar aqui, ó, Big Blind 10.043 fichas, está aqui, ó, 10.013, só que teve 30 diante, né? Então, por isso que aqui está o all-in dele 10.013 e não 10.043, porque 30 está aqui no antes, aqui no meio já do pote, né? Então, está aqui certinho, os blinds e o ante, né? Que é o ante de 30, está tudo certinho. Aqui eu só me certifico que está XPV, e não é uma situação de ICM, que seria essa segunda aqui. Essa outra aqui, multitable, não usa, ou vai usar XPV ou ICM, tá? E beleza. Então, dei só clicar aqui no paste, ele vai copiar exatamente o texto que eu puxei aqui da mão, né? Dei um Ctrl A e um Ctrl C aqui no texto, copiei para cá, beleza. Vamos next. Beleza, eu boto aqui quanto que eu abri, 1.150, é exatamente 2.3, e qual foi a aproximação, que foi all-in do cara, tá? Então, beleza, também está certinho aqui. Se eu tiver aberto aqui, por exemplo, 2.1, eu venho só altero aqui, boto para 2.1, né? Vamos lá, então. Avançar, aí começa aqui as ações. O Pô já foldou, o Christ foldou e o Reis foldou. Então, Pô já foldou, Christ foldou, só dá duplo clique em cima, o Reis foldou e chegou em mim que abri a ação. Chegou em mim, eu dou aqui um finish. Não vou aqui botar que eu dei raise para 1.000, nada disso. Chegou em mim aqui, eu dou finish e agora ele vai rodar. Eu posso aqui, repara que ele vai fazer uma leitura aqui de 300 mãos iguais a essa, parecidas, tá? Eu posso aumentar esse número para pegar uma amostragem maior ainda, né? Quanto mais tu fizer aqui, mais perto da realidade vai chegar, mais 300 é mais do que suficiente. Ele vai rodar aí agora e vai abrir a nossa brincadeirinha, que vocês vão ver o tamanho da quantidade de coisas, a quantidade de coisas que a gente pode estar estudando
com essa brincadeirinha aqui do HRC, né? Então, beleza. Chegou aqui em mim, ele lista aqui os jogadores, né? Eu quero ver aqui com a ação de eu dando raise. Então, clico na setinha, abriu aqui todas as possibilidades. O que aconteceu? O William foldou, o outro foldou, o outro foldou, o outro foldou, até chegar no Chibiriga. Então, aqui eu não faço nada, mas aqui eu poderia botar, por exemplo, o range de tribet do William, por exemplo, se tivesse me tribetado, o range de tribet do outro, e aí ele vai criando as arvorezinhas, né? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é marcar o Chibiriga, que foi quem deu o all-in, então clico aqui na setinha, e está aqui, Chibiriga dando all-in, e logo depois eu dando call. Então tem eu abrindo aqui, Chibiriga aqui dando all-in, e eu dando call ou não, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer é quanto que eu estou abrindo aqui de MP2. Está aqui em torno de 38%. Isso aqui é muito pouca amostragem, né? Então, por isso que está essa variância, mas a gente sabe que de MP vai ser em torno de 25%. Então, venho aqui está dizendo que eu estou abrindo tipo 29%, pelo automático aqui do HRC, mas vamos editar para ficar perto da realidade. Dá só um duplo clique aqui em cima, está aí todo o range, né? Como eu já sei meio que de cor o que eu vou estar abrindo dali, vou editar aqui, vou estar abrindo 100% dessas mãos aqui não, a gente já vai tirar algumas coisas, vamos consertar o range aqui eu não vou estar abrindo isso aqui também de MP, né? Então, porque como é muito diferente do que ele te dá automático, a gente tem que editar isso aqui, né? Ó, chegamos aqui em torno de 23%. A gente pode adicionar aqui o 9,8, o 8,7, o 7,6 também. Vamos botar aqui quais naves que eu posso até tirar. Aqui a gente vai botar 100% das vezes. Aqui a gente pode tirar fora esse aqui, que eu não vou abrir isso. Podemos botar um 10,8, um vala 8, um 6,5. Aqui vamos botar 100% também. A ideia vai lá 10, eu também não vou estar abrindo isso aqui, vou tirar. A gente pode, inclusive, pegar aqui, ó, está com 30 BB. Vamos pegar aqui uma colinha com outro programinha que eu uso, mas aqui só para a gente ter uma ideia aqui de MP2, né? Então, seria mais ou menos isso aqui, o que está batendo lá. Tem aqui um 9,7 suited, o rei 10 realmente, como eu falei, o dama 10 só de vez em quando, então a gente já vem aqui, ó, e pode até colar aqui, colocar com peso. O dama 10, a gente bota aqui, a gente abre só 50% das vezes, o Ás 9 também, conforme está ali, aqui também, e esse 2,2 e 3,3, tá? Então, mais ou menos isso, está batendo aqui 23%, que eu acho bem razoável, tá? 6,5 suited, pronto, tá bom aqui, vamos deixar que isso aqui é a realidade do que a gente está abrindo hoje, né? Então, beleza, pronto, apareceu o cadeadinho, então apareceu aqui, ó, aqui o meu range de abertura dessa posição em 23%, eu peguei uma colinha aqui do outro programa, mas você vê que não estava muito diferente do que eu estava já colocando ali, né? Só adicionei esses aqui em vermelho, que são as primeiras mãos que a gente folda em uma mesa mais dura, tá? Uma mesa mais complicada, esse Ás 9, esses que estão em vermelho aqui a gente vai jogar fora, tá? Mas vocês têm a tabelinha de vocês de Open Raise. Esse programinha aqui nada mais é que a tabelinha de Open Raise, uma das funções deles. Tá? Então, vocês têm a tabelinha de Open Raise de vocês, se vocês podem abrir e pegar essa colinha aqui para botar o range o mais perto possível da realidade. Tá? Beleza. Então, feito isso, eu venho agora aqui, vamos montar o range que o Chibiriga me tribeta. Tá? Então, duplo clique, vamos dar uma olhada no Poker Tracker do parceiro, né? O Poker Tracker ele também mostrou que é um jogador 24-29, tribeta bastante, tribete estilo 17, a tribete dele nem é tão alta assim, mas é alto. Não é um cara tight, né? A gente está vendo aqui que não é um cara tight, está com 20 BB, tá? Então, a gente pode também pegar uma colinha aqui, se a gente está... Se bem que aqui o recheio não vai me dar lá eu abrindo aqui, mas tudo bem, eu ia pegar só para facilitar. Então, agora a gente vai montar, em cima desse perfil que a gente está vendo dele, vamos botar aqui o que realmente ele chova com 20 BB.
esse aqui é o range automático que o HRC dá. Mas, cara, tem muitas coisas aqui que eu acho que ele não vai chover. Tipo, As 5 off, As 7 off, valete 8 suited, 10 8 suited. Aqui eu também acho que ele não vai estar chovendo 8 7 suited. Eu acho que ele também não vai estar chovendo um dama 9 nessa frequência que está dando aqui. O vala 10 acho que também não. O dama vala, a gente também pode botar um peso aqui. Vamos mudar aqui, botar 50% essas mãos. O dama vala aqui também. O As 8 aqui também. E beleza. A gente aqui pode botar também 50%. Esses aqui também, vamos botar aqui 50%. Poderia botar 30% e tal. Vamos botar um range mais tight, tá? Do que o HRC está dando. Então, a gente chegou agora aqui que ele estaria dando esse chove com 20 BB na gente com essas mãos aqui. Aqui vamos botar também um peso um pouquinho, vamos botar de 70 aqui, no KJ, e no As 9 e no 10 e 9 suited aqui. Então, vocês viram que eu apertei mais ainda, o As 4 aqui também, apertei mais ainda o range que o cara vai chovar a gente, tá? Porque a gente sabe que muitas vezes o cara não vai chovar como deveria, que é o que estava marcando aqui já na HRC. Aquilo que o HRC já tinha me dado aqui é o que teoricamente é lucrativo estar chovendo, sacou? E eu já dei uma boa apertada, tirei aqui um monte de mãos, né? Que eu acho que o cara ali não vai estar chovendo corretamente, tá? Então, beleza, chegamos aqui nos 18%, ok. E perto, isso sempre olhando aqui o que você tiver de note do cara. Se você não tiver note do cara, as estatísticas do cara, você bota ali um range da maneira que você quiser. Você pode brincar aqui, a gente pode brincar, tipo, 18.1, eu estou botando um range de um cara mais arrojadinho, tipo esse cara aqui, um cara mais agressivinho. Mas se eu quiser aqui, por exemplo, eu vou rodar essa mão agora com esse perfil, mas eu quero ver contra um cara tight pra caramba. Eu vou e tiro aqui um monte de coisa. A gente vai fazer isso aqui depois, sacou? Então, beleza. Aí eu venho aqui, clico no meu, boto aqui Best Response, só para ele rodar, e tá aí as mãos que eu teria que dar call, tá? Ou seja, o rei dama suited é bastante call, né? Aqui, se eu tivesse um rei vala, já seria fold, e um rei dama off seria bottom total aqui para dar call. Um As 9 também, bottom total, né? Um 4-4 também, e por aí vai. Então, está aqui estudado o range que a gente teria que estar dando call nesse cara especificamente, tá? Mas vamos supor agora que eu quero mudar isso aqui, editar o range desse cara. Quero botar agora que é um cara mais tight. Vamos tirar bastante coisa aqui. Jogar contra um cara bem tight mesmo. Tá aqui, um range bem tight, de 10%, e vamos dar OK. Vamos vir aqui, dar um best response. Tá aí o que eu teria que dar call num cara muito tight, né? Um cara que vai me dar win só com esse tipo de mão aqui, é um cara bem tight ali do Big Blind, sacou? Então, eu venho aqui e olho que eu vou ter que dar call com esse tipo de mão aqui. E o mais engraçado, que por isso que é muito legal do HRC, a partir do momento, se o cara sabe que eu só vou dar call com esse tipo de mão aqui, a gente pode vir aqui e botar. Agora, eu montei o programa, já me deu aqui o range que eu teria que dar call nele, certo? Beleza. Só que, uma vez que isso aqui fica fixado, eu posso vir agora aqui e dar um best response para saber o que ele deve me chovar se ele sabe que eu só vou dar call em 6% das minhas mãos, certo? A partir do momento que ele sabe disso, ele pode me chovar N2, tá? Então, olha que interessante, agora a gente se colocando no lugar do Xibriga, se eu sei que o cara que abriu aqui só vai me dar call com 6% do range, eu posso chovar N2 nele. Eu posso dar resteel nele com N2, sacou? Então, para vocês verem que interessante a ferramenta, como ela muda, né? De um para o outro. Aqui vamos voltar para o range. Vamos botar ali perto que a gente tinha colocado antes. Tá,
mas tudo bem, aqui eu vou ter que montar tudo de novo e tal. Vou botar aqui, ó, separar aqui e pronto. Tá? Então, beleza, vimos a primeira mão de um cara mais agressivo, de um cara tight, e vimos também essa outra brincadeira, que a gente se colocando no lugar do cara e sabendo que o malandro que abriu aqui só vai me pagar muito apertado ali daquele jeito, a gente literalmente pode dar raise N2 na cara dele. Tá? Então, você vê que interessante a ferramenta. Vamos pegar agora mais um exemplo. Vamos para a próxima mão agora aqui, no Poker Tracker, né? Que seria um Rise 4. Beleza? Primeira coisa, então, para fixar, aqui no HRC a gente já vem aqui e bota nova, né? Nova mão, Advanced Hand, ou senão eu posso simplesmente clicar aqui em Home, né? Mais fácil até, vou aqui em Advanced Hand. Aqui eu já venho, View Hand Details e puxo o texto, né? Ctrl A, Ctrl C, beleza? Venho aqui, Paste. Tá aí a mão, vamos só confirmar que o Big Blind ele tem 9.760 mais os antes, está aqui, ó, 9.820, bateu certinho, né? Beleza, vamos ver como é que foi a ação. Eu abri, 2.1, o cara me chovou 20 BB ali, próximo de 20 BB, né? Tá aqui. 20 BB, 19 BB e meio ali. Então, beleza, essa foi a ação, e agora eu quero saber o que eu faço com o meu Rise 4, né? Vamos olhar o perfil do cara. Agora sim a gente já tem um cara que tem uma tribet até alta, tá? Mas pouca amostragem, só 55 mãos, mas pelo VPIP dele a gente vê que é um cara mais conservador, apesar até de ter uma tribet alta, né? Então, com essa informação, vamos brincar no HRC. Então, foldou todo mundo até mim, vamos de novo, né? Aqui, em vez de 2.3, eu fiz 2.1, next. Então, foldou, 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 chegou em mim, finish. Lá vai ele rodar. E isso é só uma das coisas que o HRC pode fazer, porque ali, cara, a gente pode brincar demais assim com o jogo pré-flop, e muito assim dos ranges, você pode aqui estar montando os seus ranges de tribet, os seus ranges de flat, e por aí vai, sacou? Muita coisa bem interessante assim, que você pode estar brincando aqui, sacou? Então, beleza, de novo a ação vai ser eu abrindo, clico lá, e o Jace me dando a win, tá? Beleza. Vamos fazer aqui rapidinho, eu não vou mexer muito no meu range, eu vou deixar meu range 31 ali de MP, MP não, de hijack, o que tá bom. Vou botar mais isso aqui. Vamos tirar isso aqui vamos tirar também, isso aqui vamos tirar também, aqui pode botar 100%, beleza, vamos tirar isso, pronto. Montei aqui, não vou ficar muito preocupado com isso, tá? Tem outras coisas aqui, tem o 10 e 8, 9 7, isso aqui eu vou estar abrindo ali também, mas não interessa muito, só ficar mais próximo da realidade, beleza. E vamos ver agora, em cima de um cara mais conservador, que é o Jace, o que ele me estoura ali com 20 BB. A gente sabe que não vai ser isso, né? Você vê que o automático do AHS é impressionante, né? O range que você estaria dando estilo ali, que seria lucrativo, é mais ou menos esse, mas vamos apertar bastante, porque a gente sabe que é um cara bem mais conservador, né? Então, vamos botar aqui alguns pesos, vou botar aqui 60%, feitando, vou botar aqui um KJ também, mais ou menos isso, né? Um cara bem conservador aqui, vamos botar os botões dele desse jeito, tá? E pronto. Eu tenho um range bem apertado, e aqui está, vamos rodar aqui, 10 response, está aqui o range que eu tenho que dar call nele com esse all-in de 20 BBs. O ISE 4 está muito longe, né? Bem longe mesmo, mas eu teria que dar call nele só com ISE 10 suited, tá? Então o ISE 4 está bem longe. Agora vamos só brincar aqui mais um pouquinho, que é botar um range mais tranquilão, que o cara estaria chovando. Vou botar isso aqui a gente pode tirar fora, a gente pode botar aqui,
Beleza, mais ou menos isso, tá? E aqui a gente, de novo, Database Response. Agora o WISE 4 já entra, né? Então, você vê que ali, quando a gente muda o perfil do cara, muda demais, demais, demais o nosso range de call. Essa é toda a subjetividade do negócio. Por isso que a gente fica, às vezes, perdido, né? Porque você estabelecer o range que realmente o cara vai estar te dando o all-in ali, você precisa de informação, né? Você precisa saber quem é o cara, se ele tem a capacidade de dar o show. E aí entra uma questão muito importante que eu sempre falo para vocês, que é você saber se esse cara aqui é um regular ou é um recreativo, né? Então, se eu botar aqui, por exemplo, no programinha, vamos supor que eu tivesse ali do cutoff, né? Com 20 bebê que a gente está falando agora. O cara dá um open do cutoff e eu estou lá no Big Blind. E aqui ele vai me dizer o que eu tenho que dar all-in nesse cara que abriu do cutoff aqui, tá? Então tá aqui, ó. Tudo que eu teria que dar all-in na cara do malandro. Tudo que seria lucrativo. Só que a gente sabe que o field muitas vezes não vai dar esses all-ins, sacou? Não vai dar um all-in, por exemplo, de 9-8 suited. Não vai dar um all-in, por exemplo, de Vala 9 suited. Não vai dar um all-in de, sei lá, 8-7. Talvez um rei e 10, por exemplo. Não, o rei 10 não está negativo aqui, mas tipo um Ice 6, por exemplo, sacou? Não vai dar esse all-in, sabe? Então, a gente tem que saber que se o jogador é regular, ele tem a capacidade de chovar isso aqui tudo, né? Ou não. Ou não, é um recreativo. Se é um recreativo, cara, isso aqui vai diminuir demais, vai ser um regime muito mais apertado, entendeu? Então, para a nossa decisão ali na hora e depois para a gente estudar, tudo vai mudar, entendeu? Essa é a grande dificuldade do joguinho, né? Então, por isso que eu digo que a ferramenta de você charquear o cara, saber se ele é um regular ou um recreativo, faz muita diferença na hora de você tomar suas decisões, sacou? Beleza? Vou fazer, então, mais um exemplo, para ficar bem fixado aí. Então, vamos de novo, voltando lá, Home, né, no HRC, Advanced Range. Vamos aqui ver como é que foi essa ação. Eu subi um 10 e vala, o cara me chovou aqui, bebê pra caramba. Eu tenho, só que o efetivo 25 aqui, né? O cara tem 72, eu estava com 16, né? Aí o outro cara foldou e eu tenho a decisão aqui com esses 16 bebês de dar call, né? Vamos lá, então. Vi o range de tails, né? Ctrl A, Ctrl C, copio para cá, beleza? Tá aí a mão direitinho, só confirmando o Big Blind, tá direitinho. Então vamos lá, next. Eu abri 2.3, já estou olhando ali. Vamos lá, para cima, o AudioPort. Opa! 2.3, o AudioPort foldou, o Paulinho foldou, e a ação chegou em mim, finish. Vai rodar. E agora vai ser já um pouquinho mais avançada, o que é muito interessante. Por que é mais avançada? Porque o cara que chovou não está encerrando a ação, né? Não é que ele não esteja encerrando a ação, porque ele tinha um cara ainda para falar. A gente sabe que o cara acabou foldando, mas tinha um cara para falar. Então, e se os dois, se esse cara aqui viesse por cima? Como é que eu sei se eu dou call aqui ou não? Né? Então, é isso que a gente vai ver aqui agora. Então, vamos lá. Eu clico aqui em mim. Então, eu boto que o Fahrenheit foldou e o dipolo chovou. Então, ó, vou aqui no dipolo, já marco ele ali. E agora vamos às explicações. Primeira coisa, sempre ajustar qual o meu range de abertura ali do cutoff. Vamos ajustar aqui. Vai ser bem mais amplo do que isso. A gente pode tirar, só que vai ter bastante coisas aqui, né? Eu vou estar abrindo também. Que é 5% e tal. Vou botar aqui que do cutoff a gente tem que estar abrindo ali em torno de 40%, tá? Não vou me preocupar muito no range de abertura, beleza. O que o dipolo isola ali, né? Com um cara de 25 BB do lado dele. É isso que a gente vai fazer aqui agora. Beleza? Vamos abrir. Tá aí meio que o automático do PS, só que a gente sabe do HRC, quer dizer, só que a gente sabe que não vai ser isso. Vamos tirar algumas coisas aqui, né? Porque a gente está falando ali de 25 bebês. Então, vamos apertar esse range aqui do cara. Vou dar um range bem mais apertado.
que a gente pode tirar também. Esses aqui vamos botar um pesozinho. 60% das vezes. E aqui a gente está olhando e vendo que é um cara que não tribeta nada, quase, né? É um cara nem é tão dos mais tight, mas é um cara que na parte de tribet steel tá um cara bem mais tranquilo, sacou? Então, vamos botar aqui alguns pesos, porque não seria 100%, tá? E talvez aqui uns 5,5. Não sei se 6 mil, tá? Então tá aí com um range bem mais tranquilo, que ele estaria dando essa isolada que ele deu. Aí vem a parte interessante, porque tem o Gary ali. A gente sabe que ele foldou, né? Então, beleza. Eu sei que ele foldou, já posso vir direto aqui para minha saber se é call ou não. Venho aqui, boto o best response, tá aqui o que eu tenho que dar call. Então, o Vala 10 suited é bastante fold, né? Tá aqui ele, cadê? Tá aqui, né? É muito fold aqui, tá? Mas isso sabendo que o Gary foldou, esse seria o range que eu tenho que dar call no nosso amigão de pôr. Mas vamos supor agora o que o Gary manda ali por cima. Não manda por cima não, mas o que ele dá call ali no all-in do parceiro. Então vamos lá no range do Gary. Então eu abri, o dipolo deu all-in e o Gary vai dar call. Vamos botar aqui, isso aqui foi o que o HRC deu automático, vamos apertar isso aqui também, né? Beleza, vamos botar só uma frequênciazinha aqui também. 70% das vezes, tá? No bottom, tá? E, ok. E aí eu venho aqui e vou ver, e se o Gary tivesse mandado por cima? O que eu tenho que dar call? Venho aqui, best response, tá aqui. O que eu tenho que dar call? Tá? Então, olha que maneiro, a gente estudou uma situação que não foi que aconteceu, que seria o dipolo dando all-in, o Gary dando all-in, o que eu teria que dar call, né? Então, a gente já grava ali que seria um raio dama suta demais e um 9-9 mais, que o 8-8 seria um bottom, sacou? Então, a gente fez o estudo agora das duas situações, de vindo direto com o Gary foldando ou com o Gary pagando, e a gente pode fazer agora o inverso, né? Que seria sabendo que, aí vem aquilo que eu falei na outra mão, o que o Gary pode estar mandando por cima, entendeu? Aí vem aqui, bota aí, isso aqui seria o que a gente botou, bota aqui, ó, ele já aumenta um pouquinho, entendeu? E o dipolo, sabendo disso tudo, o que ele pode fazer? Ele pode chamar N2. Sabendo que eu e o Gary vamos dar esse tipo de call nele, ele pode chamar N2. Muito interessante, né? Então, a gente pode fazer o processo contrário também e saber que, cara, muitas vezes o nosso estilo vai ser bem lucrativo, com mãos um pouco mais especulativas do que a gente imaginava. Isso é lógico, não precisa chegar no N2 aqui, né? Mas para vocês verem que interessante que é quando você tem um cara que abriu, que não paga muito as tribetes ou choves, etc., e na tua esquerda a mesma coisa. Sacou? Você pode aqui, no lugar desse cara do small, você pode estar dando essas isoladas, umas tribetes steel muito mais light do que vocês imaginam. Sacou? Beleza? Então, é isso, galera. É assim que a gente estuda. Isso é só uma das ferramentas que tem, porque a gente pode brincar aqui, ó, tipo, vou mostrar aqui rapidinho para vocês. Ó, bota Advanced Range, Next, bota aqui, por exemplo, que todo mundo tem, vamos botar Blind 1, o Big Blind 1, o Small Blind 0,5 e o anti deixa zerado mesmo. Então, bota aqui que todo mundo tem 20 BB, né? 20 BB, 20 BB, 20 BB, 20 BB, né? Aí do Next, bota que eu abri aqui, sei lá, 2.1, do Next, aí bota que quero saber lá do cutoff, por exemplo, do botão, quer dizer, vamos botar aqui, se eu estou numa situação do botão, né? Bota aqui finish, roda, vai rodar aí a mão, e aqui a gente pode começar a brincadeira. Então, eu quero construir aqui um range do botão que eu vou estar abrindo, e o que eu vou, no small tem que dar call, o que no big blind eu tenho que dar call se o outro der restio, ou eu quero saber no small contra um cara que, por exemplo, está abrindo 33%, eu quero saber aqui no small o que eu posso estar chovando, tá aqui, entendeu? Agora eu quero contra um cara no botão, por exemplo, que não abre 33,5, ele abre só isso aqui,
É um cara tightzão. Ele abre muito pouco, né? Então, beleza. Agora eu quero saber aqui no small o que eu tenho que chovar. E aqui, do best response, está aí. O que eu posso chovar esse cara? Sacou? Agora não, eu quero ver, saber aqui, no lock aqui, eu quero saber quanto o cara do botão que está abrindo os cacete aqui. Né? Vou botar aqui. E aí eu quero saber aqui, no small, o que seria lucrativo eu estar dando tribet steal. Então, está aqui construído o meu range de tribet steal contra um vilão assim, sacou? E por aí vai, sacou? Então, você vê que rapidinho eu montei umas situações, por acaso eu peguei qualquer posição aqui, peguei do botão, mas aí eu quero estudar eu no small, eu quero estudar eu no big blind, ou não, eu quero estudar realmente eu no botão, e por aí vai, sabe? Então, cara, assim, e aí você vai salvando e criando os seus ranges e estudando para saber o que você pode roubar, o que você pode abrir, o que você pode dar call em 1, 2, 3, 5 caras, e por aí vai, sacou? Então, é uma brincadeira assim, muito, muito interessante você estar, se puder, adquirindo esse Hold'em Resource, que hoje, ao meu ver, assim, é a ferramenta mais importante para estudo. Depois, obviamente, dele vem o Creve e o PioSolver, que são mais complexos, mas para o dia a dia, para essa coisa de montar os teus ranges, range de flat, range de call, range disso, range daquilo, cara, você vai se divertir bastante com o HRC, sacou? Ele vai matar praticamente todas as suas dúvidas, sacou? E aí, em conjunto com os outros, depois você vai vendo o jogo pós-flop e tal, aí você tem o Flopzilla, aqui você tem outras ferramentas para brincar, beleza? Então, é isso, galera. Um grande abraço. Essa foi a aplicação de um simples estudo de como filtrar aqui no Poker Tracker para ele listar só as mãos que você marcou sobre um assunto, ou sobre todos os assuntos. Eu quero botar aqui as review também, aqui ele vai listar todos, né? Eu poderia aqui estudar de outra maneira, tá? E jogar ele no HRC. Simples assim, ver que o tempo que eu perdi aqui com muito pouco, isso porque estou explicando, senão eu já teria feito aqui a parada voando, então teria perdido aqui, sei lá, 15 minutos para estudar, meia dúzia de mãos ali, e é isso. Beleza? Grande abraço a todos, qualquer dúvida, só perguntar lá no grupo de instrutores. Esse Pink Inside, 19/10, starting. Grande abraço.